Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para trazer as notícias da parte da tarde para vocês aí no canal Papo de Vascaíno. E quero já te agradecer por estar aqui conosco, por estar assistindo esse vídeo e pedir para que você assista o vídeo até o final, para que você nos ajude aí se inscrevendo aqui, ó, tá escrito aí embaixo aí, nossa meta é chegar a 1.500 inscritos, então conto muito com a sua ajuda, conto também com sua participação, porque ela é fundamental para o nosso canal. E além disso, também peço a você para que se inscreva lá. Além de se inscrever no nosso canal, se inscrever também lá na nossa página no Instagram, tá? @papo.d.vascaíno, tem conteúdo lá todos os dias para vocês, e aqui também no YouTube. Todas as terças e quintas aqui, nós temos aí o nosso quadro, né, que é o Papo na Live, dentro do canal Papo de Vascaíno, e a gente conta com a sua presença aí. Amanhã, por exemplo, nós vamos aí receber o Cláudio Cirizinho, né, empresário, influencer e vascaíno. Então a gente vai debater muito Vasco da Gama, tem projeto novo vindo por aí. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe com a galera aí, chame os vascaínos, inclua isso lá nos grupos de WhatsApp de vocês e nos ajude aí a chegar aí a 1.500 inscritos e aumentar muito essa meta, né? E também aceito aí o seu comentário de maneira construtiva para que seja melhorado o nosso canal, e Vascaíno ajuda Vascaíno, e é isso que eu conto com vocês, beleza? Notícias sobre contratações, esse vídeo é especificamente para falar sobre isso. O Vasco tem algumas contratações aí, tentativas de contratações, pouco mais de 15 dias aí para o fechamento da janela de transferência, e a gente não tem visto aí um Vasco muito ativo após a chegada dos 4 jogadores que lá estão, que é o Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues e Felipe Coutinho. E o Vasco, hoje, né, saiu a notícia aí pelo Lucas Pedrosa, né, outras fontes já tinham noticiado, mas eu acabei vendo pelo Lucas Pedrosa aí, confirmando essa notícia, de que o Vasco está atrás aí do jogador, né, já tem acordo verbal aí com o jogador Jean Menezes, que atualmente joga no Toluca, né, Toluca, do México, e ele é chileno, 31 anos, 1,63 m, o pé dele, né, preferido é o direito, e a posição dele ali, ele é um meia atacante, né, ele joga pela ponta esquerda também. Então o Vasco aguarda ele aí nos próximos dias, está prevista a chegada dele para quarta-feira aqui no Brasil para fazer exames, e depois disso o Vasco pagará aí 1,5 milhões, né, de euros, né, pouco mais aí de 6 milhões de reais aí pela compra do jogador. Não sei se seria interessante essa compra agora, mas o Vasco precisa se movimentar no mercado, e é isso mesmo. A princípio, o Vasco tem um acordo pré-estabelecido verbal com ele, ele chega para fazer os exames e, consequentemente, como toda negociação, após os exames, após as avaliações ali, sem dúvida nenhuma, o Vasco vai estar aí fechando a contratação do jogador para chegar e tomar conta ali daquela ponta esquerda, provavelmente, né, para poder ajudar o Vasco nessa situação. O Vasco precisa de mais. Ontem, no jogo contra o Criciúma, nós mostramos várias falhas novamente, falhas que vêm acontecendo direto, recorrente, junto ali do Léo Pelé, né, errando mais uma vez. Já falei para vocês aqui que eu não gosto de ficar criticando o jogador assim o tempo inteiro, mas não tem jeito. A gente precisa falar, a gente precisa dizer o quanto o Léo tem errado nesse sentido aí. Não são erros esporádicos, são erros recorrentes. E isso tem prejudicado o Vasco. Em 2 jogos aí, basicamente, a gente perdeu pontos importantíssimos, cerca de 4 pontos na conta do Léo Pelé e o outro na conta do Zé Gabriel também contra o Red Bull Bragantino. Esse, por sua vez, já foi emprestado ao Curitiba, assim também como o Serginho foi emprestado ao Criciúma, né? Foi negociado junto ao Criciúma, e também o Vasco já teve algumas saídas, né, de jogadores que o Vasco especulava, que tinha que negociar esses jogadores para desonerar a folha. O Clayton foi um deles, e aí veio uma série de jogadores. O próximo da lista, que seria aí o Galdames, tem a sua contratação aí barreirada, porque parece, né, que o time argentino está aí negociando com o Léo, né, aquele volante, né, eu esqueci o sobrenome dele, mas aquele volante que jogou no Vasco aí, né, então assim, a gente precisa entender que a negociação com nesse momento do Galdames está parada aí, né? O Vasco não consegue evoluir nesse sentido, e essa jogada aí tem acontecido. A questão aí também, que a gente vai entender, que eu vou trazer o nome dele para você aqui, só para entender o que o Vasco está fazendo nesse sentido de negociação. A gente precisa, o Galdames, ele precisa ser negociado, porque ele tem um salário muito alto, e o que causa empecilho é exatamente isso, essa questão
do Galdames aí tá não conseguir, né? O Vasco não conseguir fazer a negociação dele devido ao seu salário muito alto. A realidade é que o Vasco precisa, né, negociar esses jogadores para desonerar a folha. Outro também que pode vir a sair é o Rossi, mas não chega a contratação e o jogador opinou por ficar no clube. Além dele, Eric Marcos também é uma previsão, e eu acredito que devo, sim, negociar o Eric Marcos, porque ontem, pelo amor de Deus, os caras têm a possibilidade de mostrar para que veio no time como o Vasco, e parece que já fazem de sacanagem, parece que eles não querem jogar um futebol aguerrido, eles não querem jogar aí um futebol evoluído, né, para esse contexto. Então, assim, o Vasco tem sofrido com essas questões, lembrando a vocês que esse tipo de contrato foi realizado pela 777. O Vasco, Léo Gil, o nome do jogador, lembrei agora. Léo Gil é esse jogador que está indo ali para o time argentino, e o time argentino desistiu um pouco de contratar o Galdames. Sem dúvida, o Léo jogou no Vasco aí, eu acho que cerca de 5, 6 anos atrás, aí, se eu não me engano, antes da SAF, e ele está aí indo, né, agora para o São Lourenço, que é o time que estava interessado no Galdames. Bem, se vai ficar com o Galdames ou não sei, mas eu acho que seria um peso na folha salarial e um peso também dentro da qualidade do campo, porque o Galdames não rende. Assim também como não rende o Eric Marcos, e assim também como não rende alguns outros jogadores. Outro que ontem entrou numa rotação terrível foi o Souza. O Souza ontem não jogou bola, o Souza ontem não conseguiu correr, entrou cansado, entrou morto, eu não sei o que está acontecendo dentro do departamento do Vasco, mas a gente precisa rever isso, o Pedrinho precisa rever isso. Além disso, a gente tem aí também a chegada do scout do Vasco, né, que era chefe de scout do Flamengo. Vamos ver se ele vai dar uma garimpada melhor aí para poder trazer alguns jogadores. Trabalhou durante 7 anos no Flamengo e agora está aí, já foi apresentado pelo Vasco, o chefe de scouts do Vasco, e a gente aguarda aí que seja feito, né, um bom trabalho aí por esse profissional, mesmo vindo do nosso rival. Fato é que o Vasco precisa de contratações, o Vasco precisa de zagueiro urgentemente, e é sobre isso que eu vou falar agora. O Maurício Lemos, tá, que está aí nessa situação de vem, não vem, deixando claro para vocês, torcedores, para vocês entenderem. Segundo a atualização da Emanuele, do GE.com, a gente tem aí uma situação parada nesse momento sobre o Maurício Lemos. Exatamente isso, está parado. Por quê? Entre Vasco e Atlético Mineiro, tudo ok, tudo certo. Vasco já deu ok, o Atlético Mineiro também deu ok. O Vasco já estava para fechar com o jogador, só que o jogador e o staff do jogador alega que o Atlético Mineiro deve aí ao jogador algumas luvas, né? Sendo que o Vasco foi procurar saber do time do Atlético e o Atlético disse que não quer, que não tem nada que deva ao jogador, que o jogador está livre, só que ele está sob contrato e eu acho que ele está querendo permanecer no time aí para receber esses valores, segundo ele, né? Então, assim, tá um negócio meio solto, porque acontece? O Atlético é uma instituição séria que não iria posicionar, acredito eu, para o Vasco dar continuidade se estivesse devendo alguma coisa ao jogador. Em contrapartida, o staff do jogador também diz para o Vasco que está devendo ainda, assim como fez com o São Paulo. O São Paulo estava interessado na compra do Maurício Lemos, depois desistiu desse imbróglio aí, que ele não queria sair, ele queria receber antes de sair. Eu estou achando, sinceramente, que o Maurício Lemos não quer sair do Atlético. Mas, todavia, essa situação de dívida não é exposta. Também eles não procuram um clube para poder negociar, não tem pressa nisso. Acho que ele quer ficar no Atlético. A minha visão é essa. Eu acho que o Vasco já deve colocar mais alguns nomes na mesa, porque o tempo está curto. Maurício Lemos é um excelente zagueiro, um zagueiro uruguaio, um zagueiro que joga firme, alto, de boa estatura. Porém, a gente não pode ficar dependendo desses jogadores. A gente não pode ficar dependendo de que os caras queiram vir ou não e quando vão vir. A janela de transferência está aí, o cara está lá, não está sendo utilizado. O Atlético já liberou, depende só dele e ele falou que tem uma dívida. Ponto. Existe um imbróglio entre eles, ou existe uma mentira nesse meio, que a gente não sabe de quem é. Porém, aqui eu não vou colocar em xeque nem a questão do Atlético Mineiro e nem a questão do jogador, porque eu não sei, na realidade, qual é a verdade desse ponto. Então, a gente não pode ser injusto. Mas a verdade é que o Vasco, nesse ponto, que está nesse meio dessa briga, não pode ficar dependendo aí se o Maurício quer ou não vir. Então, o Vasco tem que ir atrás de outro zagueiro, zagueiro de ponta, sim. Tem que ir atrás de um zagueiro imponente, porque o Vasco precisa disso urgentemente. Não dá para a gente mais ficar com o Léo Pelé ali errando em vários jogos. Então, assim, tem que ser alguém para fazer dupla com o João Vitor, e a gente precisa ali de um ponto esquerda, e a gente precisa ali também, eu acredito, de um outro meio-campo.
tá? Para poder substituir o Payet, para poder descansar o Coutinho. A gente precisa, porque o JP também está fora de cogitação. Esse momento que o JP está vivendo. Não sei o que está acontecendo com o JP, não sei se é área emocional, não sei se ele chegou no ápice da área física dele, de esforço, e está precisando de recuperação. Porém, ele não vem sendo utilizado nos jogos, então já era para ele ter se recuperado nesse sentido, porque ontem o JP também, já uns 2 jogos, né? 2, 3 jogos, o JP tem entrado, parece que está no mundo da lua. E isso não pode acontecer dentro de um time como o Vasco, dentro de uma Série A, como está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Beleza? Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Essas foram as notícias agora das contratações. Mas antes de encerrar, eu quero mostrar para você no SofaScore alguns números aqui, referente aí, tá? Ao Jean Menezes, né? Que é o próximo aí reforço, ou possível reforço, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como eu disse para vocês aí na tela, 1,63 de altura, posição ali é meio campo, usa o pé direito, mas joga pela ponta esquerda também, tá? Ponto forte, armador, alta pressão e bolas longas, ele consegue fazer isso muito bem, aqui, ó, tá vendo a posição dele nesse campo aqui? Pontos fracos, duelos aéreos, por ele ser um cara baixo, 1,63 é um jogador baixo, porém ele é um jogador rápido, tá? E isso é fundamental para o Vasco. Deixa eu ver se eu acho aqui o campo de calor dele, para a gente poder ver, não sei se tem aqui alguma coisa da área de calor dele, tá aqui, ó. Então você pode ver aqui, ó, o heat temp, né, o mapa, né, de calor da temporada. Ele usa muito o lado esquerdo do campo, algumas vezes aqui transitando para o meio e para a direita, poucas vezes. Mas a área dele de maior concentração está aqui, ó, nessa recomposição entre a zaga e também ali a ponta esquerda do time. Então ele é um cara que volta para marcar, dá para ver isso aqui, né? O ataque dele tem tido aí como 83, eu acho que é aquilo ali, 69 tá ali de resistência, defesa dele 33 e 36 de tática, técnica dele 63 também. Então, ou seja, é uma aposta que o Vasco está fazendo num jogador de 31 anos, ele custa aí hoje cerca de 1,5 milhões de dólares, que gira em torno aí de mais um pouco de 6 milhões de reais aí para vocês. Então esse aí é o Jean Menezes, é o cara que está pronto para vir para o Vasco aí, né, nesse sentido, e a gente espera que o Vasco sim traga jogadores para poder fazer bons jogos, para poder trazer para a gente aí alguns resultados. O mapa de calor dele é um mapa de calor bom. Vamos ver aqui nessa temporada, né? Ele teve 4 jogos, né? Minutos por partida 63. Então, não fez nenhum gol, mas aí vai melhorar aqui na questão de assistência dele, né? Ações com bola 37%, passe certo dele 75%, passe no próprio campo 83%, então ele tem 50% de bolas longas, 40% de passes certos de cavados e cruzamentos certos 36%. Defendendo ele não tem tanta defesa porque ele não defende tanto, mas dribles certos 38%, disputa de bola vencida 37%, duelos ganhos no chão 34%, duelos aéreos 50%, ou seja, é um jogador que tem uma certa impulsão também, mesmo sendo baixo. Então, um jogador que a gente espera, não tomou nenhum cartão amarelo, não tomou nenhum cartão vermelho, sofreu uma falta e teve aí 3 impedimentos na temporada, beleza? Ele tem aí essa chance de vir para o Brasil, vir para o Vasco, e eu espero, sinceramente, que o Vasco possa fechar essa contratação. Ele é esperado aqui no Brasil, no Gigante da Colina, na quarta-feira, tá? Lembrando a vocês que mais tarde a gente vai falar um pouco sobre a Copa do Brasil. Amanhã tem um sorteio da Copa do Brasil lá na sede da CBF. E também a gente vai falar um pouco sobre os novos investidores do Vasco no próximo vídeo. Não perca, hoje, na parte da noite aí, lá para 6 horas da noite mais ou menos, o vídeo nosso aí, 6, 7 horas da noite deve estar saindo. Então, que você também esteja conosco, tá? Outro convite que eu quero fazer aqui, você, por gentileza, é para que você esteja conosco amanhã, tá? Às 8h30 da noite, no nosso canal aqui, tem nosso Papo na Live. E nosso Papo na Live, amanhã, a gente vai ter aí o Cláudiozinho, tá? Ele é Cláudio, né? Cláudio Cirizinho, na verdade. A gente vai ter o Cláudio aí. O Cláudio é um grande vascaíno, um grande amigo, a influência aí, empresário no Rio de Janeiro, influência também vascaíno, né? Tem lá o cafezinho com o Cláudiozinho, a dança do Cirizinho. Então, vá lá no Instagram também do Cláudio, que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver por lá. Muitas pessoas acompanhando o Cláudio. Então, eu espero que você esteja aí conosco, né, amanhã, para poder debater muito o Vasco da Gama. Amanhã, 8h20 da noite, vou receber esse grande amigo aí no meu canal e, sem dúvida nenhuma, algo muito bom para a gente, algo muito produtivo, e eu espero você lá para debater e fazer perguntas sobre o Vasco da Gama, beleza?
Essas foram as notícias agora da parte da tarde, e eu quero pedir a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, é só um botão aqui, deixe seu like, é muito importante para a gente, para o crescimento, para que o YouTube interprete nosso canal aí como um canal importante pro time do Vasco, beleza? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, desejar uma ótima semana a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e que cada um de vocês possam ir realizar seus sonhos. É isso que a gente espera, é isso que a gente agradece e até o próximo vídeo. Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus. Tamo junto!